É isso aí. No Novamente de hoje, nós então damos sequência à nossa conversa a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Gente, quase 30 conversas sobre isso, se eu não estiver enganado. Se você quiser, recomendo uma ouvida geral, e você pode fazer isso tanto no nosso canal no YouTube, na playlist Novamente, A Comunidade de Deus, que é o nome dessa série, ou no nosso Spotify, tá bom? Ambos caminhos para você ouvir essa série inteira, que é legal, porque dá para a gente pegar lá do comecinho, vem pensando junto, construindo as informações que Paulo nos deixa, e isso é significativo, né? Importante, inclusive, para a gente chegar onde nós chegamos, que é esse momento em que Paulo fala algumas coisas bem interessantes sobre uma guerra espiritual, umas coisas que nós temos conversado juntos aqui. Deixa eu preparar a tela para colocar para você essa sequência desse papo que nós estamos juntos desenvolvendo aqui. E o texto que nós estamos analisando é esse aqui. Como nós picotamos ele durante esses dias, eu quero ler novamente esse trecho para que a gente entre, não é? Numa condição de entendimento e tudo mais. Deixa eu achar aqui as minhas anotações, onde é que eu estou, para a gente seguir à frente. Vamos lá. Diz assim o apóstolo Paulo: por isso, o texto é Efésios 6:13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós já trafegamos sobre esse texto aqui, entendemos que Paulo apresenta o plano divino e, a partir de um certo momento aqui no capítulo 6, ele apresenta a resistência a esse plano divino, dizendo: olha, a coisa não é brincadeira. Deus construiu, existe um agente de oposição, que Paulo chama de diabo, que nós tão bem conhecemos do texto bíblico, Satanás, diabo, que se opõe ao plano de Deus. Então, a partir disso, Paulo nos diz: vocês devem então fazer assim, viver assim e lutar essa guerra assim e assado. Ontem nós falamos sobre verdade e justiça. A verdade como uma realidade da vida a ser vivida pelo cristão, por aquele que viveu esse plano, que está agora como parte da comunidade de Deus, e verdade como um caminho para nós não nos desviarmos da sã doutrina, como o próprio apóstolo Paulo nos diz. Verdade nesses dois aspectos. Falamos ontem também sobre justiça, lembrando que Paulo usa a figura de um soldado romano, ele diz que nós devemos nos cingir com o cinto da verdade, e depois ele diz vestir a couraça da justiça. Então a gente falou sobre verdade e também sobre justiça, entendendo que justiça é aquela condição de alguém que vive como Deus quer que a gente viva, né? Que pratica o que é correto mediante o desejo e a direção de Deus. Como discípulos de Jesus é o que devemos fazer, mas também a justiça que eu percebo que não tenho, que não faço e que não sou, porque sou pecador. É uma coisa ambígua, até diríamos aqui tranquilamente, ou seja, eu pratico a justiça, mas não tenho justiça, porque a justiça que me justifica de verdade vem de Deus. Aí a gente precisa estudar o livro de Romanos para entender melhor sobre isso. Mas vamos dar sequência aqui. Agora Paulo nós entramos, melhor dizendo, no versículo 15, onde Paulo diz: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Bom, eu vivo na verdade, eu vivo na justiça
e eu tenho os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Essa não é uma frase muito simples de se entender, mas o que os estudiosos nos dizem é que deve haver em nós uma prontidão, melhor dizendo, no evangelismo, na divulgação dessas boas novas do reino, desse mistério que chegou até nós, revelado pelos apóstolos, pelos profetas. Então Paulo provavelmente, sigo, é claro, a ideia dos estudiosos, esteja dizendo que nós devemos ter também uma prontidão de anunciar o evangelho, de deixar ele ser transparente em nós e de anunciarmos essa obra especial e diferente que Deus fez na vida da gente. Porque pense bem, quem anuncia o evangelho está se opondo diretamente a Satanás. Aquele que quer destruir o plano de Deus, interferir na ação de Deus, impedir que o plano de Deus se manifeste em toda a sua plenitude, pode ser impedido ou agredido quando a gente vive na verdade, quando a gente põe a couraça da justiça, o cinto da verdade, couraça da justiça, e quando a gente tem os pés calçados no evangelho da paz, quando a gente é agente de anúncio e divulgação do reino. Portanto, isso é um contra-ataque muito sério às obras do diabo que querem impedir o plano de Deus. É aquele que quer destruir, acaba sendo destruído por esse jeito de se viver na verdade e na justiça e anunciando o reino de Deus. Na sequência, Paulo diz o seguinte, versículo 16: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Interessante que quando Paulo fala aqui sobre o escudo da fé, a ideia que ele tem na cabeça é um grande escudo usado pelos soldados romanos que protegia o corpo inteiro. Porque você sabe que uma das situações históricas que nós temos ali nesse período do primeiro século é que as armas eram limitadas, ainda não existiam armas de fogo, aquela coisa toda, e as guerras eram na base da espada, não é? Na base da flecha, na base da lança, era isso. E as flechas incendiárias já eram usadas, então um grande e preparado, melhor dizendo, soldado romano usava esse escudo, porque o negócio era para valer mesmo, a guerra era muito séria. Não há dúvida nenhuma de que nós, de alguma maneira, somos atacados nessa guerra. Também somos. E precisamos usar o escudo da fé. Que escudo da fé é esse? É a certeza da obra redentora de Cristo. A palavra fé, ela ganhou nos últimos tempos, nos últimos décadas, eu acho, talvez, principalmente na nossa forma de pensar ocidental, uma ideia que não se apresenta como sendo verdadeira, uma mentira. A palavra fé hoje parece ser assim torcida, tá mais para isso, né? Vamos torcer para que as coisas deem certo. No Novo Testamento, melhor dizendo, a palavra fé, para não dizer que sempre, nós podemos dizer que quase sempre se refere à obra redentora de Cristo na cruz. Que fé? Fé em quê? Fé de que as coisas vão dar certo? Fé de que um milagre vai acontecer? Fé de que as coisas vão acontecer do jeito que eu quero? Ok. Há um espaço para esse tipo de pensamento na fé cristã. A gente precisa ser positivo também, não nos enganando, não é? Não sendo infantis, é claro. Não desprezando a realidade dura da vida, nós podemos crer no cuidado de Deus, nós podemos crer na sua misericórdia e graça que nos alcançam, e assim podemos ser positivos, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da fé na obra redentora de Cristo. E como eu já disse, frequentemente no Novo Testamento, essa é a conversa. Quando a palavra fé aparece, é fé no que Jesus fez. Fé naquilo que ele realizou e que eu não poderia realizar. Então Paulo está dizendo, contra os ataques do diabo,
nessa guerra, né, que acontece no mundo invisível, você utilize esse escudo da fé. É a certeza de que Cristo realizou a obra na cruz por mim e por você. É a certeza de que essas acusações, sejam quais forem as ações do inimigo contra nós, elas voltarão repelidas pela confiança que eu tenho na obra de Cristo. E o que acontece frequentemente também é que as circunstâncias são usadas para que a nossa fé em Cristo fique abalada. Olha, por que você está passando por isso? Por que você está sofrendo tanto? Será que Deus te ama tanto? Será que realmente você é amado de Deus, como você já ouviu tantas vezes? Esse tipo de coisa vem à nossa cabeça fruto das circunstâncias. Nós mesmos colaboramos com isso porque temos na cabeça uma ideia de que se Deus nos ama, tudo vai dar certo. Esquecemos que Jesus mesmo nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Esquecemos nós mesmos que Jesus também nos avisou que basta cada dia seu mal, tem uma porção de mal para ser vivida por nós. Esquecemos do livro de Eclesiastes que nos estapeia com a realidade da vida difícil aqui e deixamos tudo isso tomar conta do coração e nos tornamos coitados. Deus não me ama, Deus não me quer, ou rebeldes, não quero nada com Deus porque olha o que está acontecendo com a minha vida. Eu sei. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu sei, a tua dor é a tua dor. Mas uma das coisas que nós aprendemos aqui é que devemos repudiar essas coisas com o escudo da fé. Eu sei que Cristo morreu por mim. É a fé, é a absoluta convicção da obra redentora de Cristo na cruz feita por mim, pelo seu incrível e soberano e incompreensível amor. John Stott diz assim: há porém um escudo com o qual podemos apagar ou extinguir todos estes dardos com pontas de fogo. É o escudo da fé. O próprio Deus é escudo para os que nele confiam, e é pela fé que fugimos para ele, procurando refúgio. A fé, pois, toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e de depressão, e a fé toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. Incrível, né? Mais uma vez. Versículo 17, Paulo diz: usem o capacete da salvação. É a convicção da salvação de Cristo tomando conta da minha mente. Da minha mente que precisa ser dominada, já que a nossa mente é um campo de batalha. Já ouvi bastante isso. E eu sei que é um exagero também nessa teologia da batalha espiritual e tudo mais. Já flertei com isso, para não dizer que me afundei nisso, já naveguei por esses mares, sei muito bem, vamos fechar o chakra, vamos fazer unção dos 7 pontos. Ei, meu irmão, nem me fala. E você que não conhece isso, não se espante, porque é por aí. Se a gente não pode exagerar, a gente não pode desprezar. Já conversamos sobre isso aqui. Paulo está dizendo a respeito dessa guerra, está dizendo que nós precisamos tomar cuidado e usar um capacete da salvação. Bem interessante. A mente controlada por Deus, sabendo quem eu sou, sabendo quem Deus é, conhecendo a Deus e deixando a minha mente também ser tomada por essa convicção de que o amor de Deus está comigo e me alcança. Também Hernandes Dias Lopes diz assim: quando Deus controla nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Mente. Olha, pensa você, o Evangelho, ele também precisa ser entendido, porque a compreensão do Evangelho é fundamental para que a gente entenda o que Deus fez e isso desça, como eu gosto de dizer, e já ouvi muitas vezes isso também, acho interessante pensar assim, desce da mente para o coração.
invade a alma e se torna verdade plena dentro de nós. Mas tudo começa na cabeça. Na sequência do 17, Paulo diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É claro que nós podemos entender aqui, a palavra de Deus é que nos dá vitória contra o inimigo. A gente não pode esquecer disso, né? Como é que Jesus venceu as tentações no deserto? Você se lembra bem disso? Como é que Jesus fez? Como é que ele repudiou aquele monte de propostas esquisitas, aquelas coisas que parece que tinham a ver com ele, né? Fome, aquela coisa toda. Ele havia escutado o pai dizer agora, um pouco antes: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. É a declaração do pai sobre o filho ali no batismo. E depois Jesus é levado para o deserto, e no deserto ele sofre 40 dias de fome. E aí aparece Satanás numa condição de tentação, e fazendo propostas que, como eu já disse, se encaixavam com as necessidades de Jesus. Fragilizado, cansado, sozinho, de repente vem toda aquela proposta. E como é que Jesus repudia isso? Pela palavra. A palavra de Deus precisa estar em nós. A palavra autêntica, verdadeira, genuína, transparente, adequada, para que a gente realmente tenha uma espada na mão, como diz o texto, e possa repudiar, não é? Ou combater, se você quiser, essa situação toda que tantas vezes vem contra a gente. Então, muitas coisas, né, gente? Mas perceba você que não tem nada de mágico nisso aqui. Você percebeu? Não tem nada de misterioso. Uma guerra espiritual. Então tem um revelamento aí, uma coisa escondida, um poder secreto, uma poção mágica, uma espada tipo aquela do Darth Vader. Não. Verdade, justiça, fé, palavra de Deus, coisas que a gente deveria viver na vida. E se essa luta pode ser vencida por alguma coisa, e Paulo diz que sim, pode, ela pode ser vencida pela vida cristã autêntica e genuína. Não é nada demais, mas é tudo. É o convite de Paulo a nós, é o alerta de Paulo a nós: vivam da maneira genuína e cristã, sem loucura, sem viagem, sem misticismo, sem bobageira, sem ficar inventando moda. Olha, viva a verdade, viva a justiça, tenha fé na obra redentora de Cristo. Conheça a palavra de Deus, deixa de ser preguiçoso, vai estudar a Bíblia, escute gente boa, preparada, que tenha capacidade para te ensinar, e tenha tudo isso como vida. É assim que a gente vive essa batalha, porque essa batalha não é um dia, nem um momento específico, mas ela acontece no decorrer da vida do cristão. Então, esteja preparado. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Novamente de hoje.